paz do Senhor, meu amado irmão, minha amada irmã, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Meu nome é Herberson e agora eu vou ministrar a aula da lição número 7 da revista de adultos da CPAD do terceiro trimestre do ano 2017, a necessidade do novo nascimento. Essa lição ela vai falar aqui da regeneração, enfatizando a história de Nicodemos aí e Jesus, né? Ou seja, mostrando aquela conversa de Nicodemos com Jesus, onde Jesus fala ali do novo nascimento para Nicodemos. Então, nós temos muito que aprender aqui nessa lição. Antes de começar a aula, deixa eu falar um pouco do EBD em Foco para você. O EBD em Foco é uma plataforma de slides e também de cursos para professores da Escola Bíblica Dominical. Nessa plataforma você encontra esse slide aqui em PowerPoint que você pode usar para ministrar na sua classe. Então esse slide com animações, slide que você pode modificar, deixar do jeito que você quiser. Então acesse ebdenfoco.com que você vai ter acesso a esses slides. Então lá você vai encontrar os slides e também cursos de capacitação para professores da escola dominical. Então, exatamente nesse momento que estou gravando esse vídeo, eu só avisando, nesse final de semana eu vou fazer lançamento de 10 cursos. Fique atento, viu? 10 cursos de capacitação para professores. Então vai ser um lançamento, a inauguração da nova plataforma. Então você fica atento no seu e-mail, acesse a plataforma durante o final de semana, você vai ver aí esses cursos, se Deus quiser, né, você vai acessar esses cursos aí nesse final de semana ainda. Então tá, vamos lá. Se você já se cadastrou na plataforma, né, você provavelmente está assistindo esse vídeo dentro da plataforma, muito obrigado por isso. Se não se cadastrou, está no YouTube, no Facebook, clique no link que tem aí perto, né, embaixo do vídeo, vai ter a descrição, um link. Você vai para a plataforma, vai fazer o seu cadastro, qualquer dúvida, entre em contato. Na plataforma tem meu número, só entrar em contato comigo que eu tiro todas as suas dúvidas. Texto áureo diz assim: não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo? João 3,7. Uma passagem muito conhecida dos cristãos, né? O novo nascimento que Jesus está falando para Nicodemos. Verdade prática, cremos na necessidade absoluta do novo nascimento pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Então nós vamos falar de cada frase aqui dessa verdade prática, do novo nascimento, da graça de Deus e da fé em Cristo. E a gente vai enfatizar isso nessa lição, né, o que é necessário, né, para ser salvo. Você tem que nascer de novo, mas como que você nasce de novo? Mediante a fé. E essa fé foi dada por nós pela graça. Então tudo é pela graça, favor não merecido. Então vamos continuar. A leitura bíblica em classe se encontra em João 3, de 1 a 11. Essa leitura é a parte que mostra aqui a conversa de Jesus com Nicodemos. Não está completa aqui toda a conversa que Jesus teve com Nicodemos. Sugiro que você vá para João 3 e leia o capítulo inteiro. Faça essa leitura por completo. Eu não costumo fazer essa leitura aqui para ganhar tempo no vídeo, então dá um pause aí, faça essa leitura. Enfim, suponho que você já fez também a essa altura, né? Você já tenha lido na revista. Introdução. Vamos lá. O tema da presente lição é de suma importância porque muitas pessoas estão equivocadas nas coisas concernentes à salvação, assim como Nicodemos também estava. Então, muita gente se pergunta, né, o que fazer para ser salvo? O que é necessário para ser salvo? Será que se eu ser uma pessoa boazinha, fazer boas obras, ajudar o próximo, será que eu alcanço a salvação assim? Muita gente pensa dessa forma, né? Então a confusão está feita aí, muitos têm dúvidas com relação à salvação, e a mesma dúvida de Nicodemos, né? Nicodemos era um mestre da lei, um homem entendido, mas tinha dúvidas concernente à salvação e ele foi conversar ali com Jesus sobre o tema salvação. As boas ações, um padrão de vida exemplar e até mesmo a prática de uma religiosidade sincera não conduzem ninguém à vida eterna. Então não adianta você querer ser salvo sendo bonzinho, indo para a igreja, fazendo boas obras, sendo uma pessoa bacana. Isso não vai garantir a sua salvação. As boas obras, né, para ser salvo, não existe isso. A salvação é pela fé, somente pela fé. As boas obras, elas são, corrigindo, um resultado de uma verdadeira fé, de uma verdadeira conversão,
de alguém que foi regenerado, que nasceu de novo. Então, isso a gente tem que ver as boas obras como um resultado, não para ser salvo. Fazer boas obras porque sou salvo, não para ser salvo. O diálogo de Jesus com Nicodemos, um líder religioso honesto e sincero, revela a necessidade do novo nascimento para entrar no reino dos céus. O que eu quero enfatizar aqui é o seguinte, é que Jesus teve muitos diálogos. Ele conversou com muitas pessoas. João mesmo fala que nenhum livro não tinha... se fosse escrever tudo que Jesus fez, todos os livros do mundo não seriam suficientes para ter, né, as suas obras. Enfim, né, ou seja, Jesus fez muito milagre, conversou com muitas pessoas, teve muitos diálogos, ministrou muitos ensinamentos. Então, o que está registrado para nós é pouca coisa. É pouca coisa. Um historiador disse, né, um teólogo historiador disse que só tem 80 dias da vida de Jesus registrado nas Escrituras. Então, 80 dias. Presta atenção, 3 meses, ele passou 3 anos no seu ministério. Intenso, de domingo a domingo. E nós só temos ali 3 meses registrados, né, se for somar tudo. Então, o que nós temos registrado é de suma importância para nós. A gente tem que valorizar o que está registrado. Talvez João pegou assim e falou assim, olha, tenho esse diálogo aqui, esse diálogo aqui com fulano, nessa situação, eu vou colocar esse aqui. Ou seja, João, inspirado pelo Espírito Santo, ele colocou a história de Jesus com Nicodemos, porque ele tinha um propósito, um objetivo, que todos que lessem essa passagem entendessem que é necessário nascer de novo. E o objetivo dessa lição é esse aqui, é que você entenda isso. Se você não se converteu ainda, que você possa entender e se converter. Se você já se converteu, que você possa fortalecer sua fé. E que se você já se converteu, é professor da escola dominical, que você vá preparado para a sala de aula e ensinar isso para os seus alunos, para que eles possam entender a necessidade do novo nascimento. Então essa passagem está na Bíblia porque ela é importante, nós temos que estudá-la e ir a fundo nela. Tópico 1, um líder religioso bem intencionado. Quem era Nicodemos? Pouco se sabe a respeito de Nicodemos. A palavra Nicodemos, o nome Nicodemos, no grego, né, Nicodemos, dá para ler, um nível básico de grego dá para você ler aí, né? Nicodemos significa vencedor do povo. Não se sabe a origem desse nome. Alguns dizem que a origem dele é de fato grega, mas já encontrou-se no Talmud, que é um livro judaico, né, a tradição oral judaica foi escrita, né, e aí nesse Talmud, e aí encontrou um nome também parecido lá, Nicodemos, em hebraico. Não se sabe se é o mesmo Nicodemos, se era um nome que tinha nos dois, mas enfim. Querendo ou não, o livro, o Evangelho de João foi escrito em grego, e ele escreveu em grego o nome Nicodemos, e o significado é vencedor do povo, né? João 3,1 diz, e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Então ele era alguém importante, ele estava na frente, ele representava o povo, ele era membro do Sinédrio, João 7,50. O Sinédrio era composto ali pelos judeus, né, a sua grande maioria fariseus, e eles julgavam as causas ali do povo. É claro que dependia do Império Romano para chegar a uma conclusão ali no seu julgamento. Então, por exemplo, foi o Sinédrio que condenou Jesus. O Sinédrio identificou que Jesus estava blasfemando, dizendo-se ser igual a Deus, levou diante de Pilatos para que Pilatos autorizasse ali a execução e fizesse a execução. Só o Império Romano podia executar. Os judeus não podiam fazer isso. Estavam sob o jugo dos romanos, o Sinédrio só julgava e levava diante de Pilatos. Então eles fizeram isso com Jesus e Nicodemos pertencia ao Sinédrio. Ele fazia parte desse grupo de judeus, né, que julgavam o povo, as causas do povo. Nicodemos viu em Jesus algo que não existe em nenhum dos seres humanos. Então, quando ele olhou para Jesus, ele viu Jesus realizando milagres, ele ficou impressionado. Ele falou, não, esse homem é diferente. Jesus, ele é diferente. Então ele chegou e falou assim, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. João 3,2. Então ele viu em Jesus algo diferente que os outros não viram.
né? Este foi ter a noite com Jesus. O versículo continua, né? Diz que ele foi ter a noite com Jesus. Então, quando ele chegou ali para conversar com Jesus à noite, a gente tem duas suposições. Era mais conveniente, né? Ou seja, será que ele simplesmente foi porque era melhor à noite? Né? Será que à noite ele estava desocupado, Jesus estava desocupado, Jesus não teve tempo para conversar com ele durante o dia? Não sei. Ou, né, não queria ser visto pelo povo. Então, provavelmente, né, alguns acreditam que ele não queria ser visto pelo povo, porque como ele era fariseu, pertencia ao sinédrio, então era meio que uma vergonha para ele se encontrar com Jesus, né, assim, um encontro íntimo com Cristo. Então, os fariseus se encontravam com Jesus somente para confrontar Jesus, nunca para aprender. E Nicodemos fez diferente, então provavelmente ele não queria ser visto pelo povo. Nicodemos nunca mais foi o mesmo depois desse encontro com Jesus. A passagem de João 19:39 registra algo interessante. Ó. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigia de noite a Jesus. Olha só que João enfatiza aqui novamente que ele foi à noite. Então isso é importante. Se João repetiu a passagem e disse que foi à noite, então isso é um detalhe importante. Levando quase 100 arratas de um composto de mirra e aloés. Então aqui ele levou perfumes para, né, passar no corpo de Jesus. Logo que Jesus foi tirado da cruz, então eles arrumaram lá o túmulo para Jesus, né, e Nicodemos levou esses compostos aqui, mirra e aloés, que eram perfumes que eram usados ali para passar no corpo, né, de alguém que morria. Então assim, a gente vê que ele estava próximo de Jesus, ele ficou próximo dos discípulos, então ele foi de fato regenerado. Dá para entender aqui, assim, fica subentendido que Nicodemos entendeu a mensagem de Jesus e se converteu de verdade. Então a gente observa isso. E tem outras passagens também que deixam isso subentendido. É no diálogo entre Jesus e Nicodemos que encontramos uma das passagens mais belas da Bíblia. Muita gente não sabe, não se lembra, cita esse versículo da frente para trás, de trás para frente, e esquece que foi no diálogo com Nicodemos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Ou seja, esse versículo todos nós sabemos, recitamos ele, mas ele veio desse diálogo. O contexto desse versículo é o novo nascimento, é a regeneração, é ser uma nova criatura, é nascer de novo. Então vem da conversa ali de Jesus com Nicodemos. Os fariseus, vamos entender quem eram os fariseus. Só para deixar bem claro aqui, os fariseus não eram o único grupo que tinha. Tinha os fariseus, os saduceus, os zelotes, os essênios, e tinha mais um outro grupo que me fugiu da memória, que era minoria. Mas eram os principais ali, né? Fariseus, saduceus e zelotes. Os essênios viviam separados ali, perto ali do Mar Morto. Mas esses grupos, eles tinham intenções e ideologias diferentes, né? Provavelmente eu vou fazer um outro vídeo para explicar a diferença entre cada um desses grupos. Eu vou enfatizar aqui na lição a questão dos fariseus, né? Porque os saduceus eram mais políticos, né? Eles não eram tão religiosos, eram religiosos, mas eles não acreditavam na tradição oral, os saduceus. Eles só liam o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, pronto. Era aquilo ali, era suficiente para eles. Já os fariseus não, eles tinham todo o Antigo Testamento e ainda tinha tradição oral. E a tradição oral era a interpretação da lei de acordo com o que eles interpretavam. E isso que fazia deles muitas vezes serem hipócritas, que é o que a gente vai falar mais na frente. Então, eles representavam o povo, né, e exerciam forte influência na comunidade judaica. A revista colocou que eles eram minoria, mas não eram. Eu fiz um estudo um pouco mais profundo, eu li alguns livros que fazem um panorama do Antigo Testamento e lá diz que eles eram maioria e não minoria. Tanto que depois da destruição de Jerusalém foi o único grupo que sobreviveu, foram os fariseus. Os judeus que restaram depois do ano 70, que destruiu o templo, Jerusalém foi destruída, destruiu o templo, os judeus que restaram foram fariseus. Então eles na verdade eram maioria e não minoria. Tornaram-se inimigos implacáveis de
Jesus. Ou seja, devido eles seguirem a lei de tal forma que eles interpretavam do jeito deles, isso fez com que eles tivessem ali alguns embates com Jesus e ficassem testando Jesus o tempo todo. Então, os saduceus também tinham problemas, mas os fariseus eram um pouquinho mais chatos, né? Ou seja, mais enjoadinhos, né? Os fariseus, eles gostavam de ficar provocando. Então, isso porque eles queriam ser rígidos demais e acabavam que nem eles mesmos seguiam a lei que eles interpretavam e mostravam para o povo. Os fariseus formavam uma seita, ou seja, eles eram tão radicais que era considerado uma seita. Atos 15:5 diz: alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido se levantaram, ou seja, alguns fariseus que creram no evangelho. Era chamado de seita. De acordo com Paulo, a mais severa de todas. Ele diz assim, sabendo de mim, desde o princípio, se o quiserem testificar que, conforme a mais severa seita da nossa religião, vivi fariseu. Atos 26:5. Então ele fala que os fariseus eles eram uma seita muito severa, muito rígida mesmo. Mas era algo tão rígido que nem eles conseguiam seguir. Os evangelhos estão repletos de provas do comportamento negativo dos fariseus de suas hipocrisias. Fariseu, hoje, significa hipócrita e fingido. Então, quando alguém é chamado de fariseu hoje, a gente já olha para esse sentido. Eles sabiam criticar, eles só sabiam... na história, por exemplo, lá de Jesus, contando do que orou, se humilhando e o que orou se exaltando. Estava lá o fariseu se exaltando: eu dou minha oferta, dou o dízimo, eu faço isso, eu dou esmola. Ou seja, eles se exaltando. Então eles eram hipócritas, na sua grande maioria. A gente também não pode generalizar. Vamos supor que tinha alguns fariseus piedosos, mas a grande maioria que a gente vê eram fariseus hipócritas. Nicodemos era diferente, ou seja, Nicodemos era fariseu e era diferente desses outros. Então é um exemplo de um fariseu que não seguia o que os outros fariseus seguiam. Então, encerrando só esse subtópico, só para finalizar aqui, os fariseus eram uma seita, um grupo que defendia um certo ponto de vista religioso, acreditava na questão do Messias, mas eles não creram em Jesus como o Messias enviado. Então, eles recusaram o Messias, porque eles achavam que o Messias viria com pompa e honra e libertar eles dos romanos. Tanto que eles eram contra a luta armada ali com os romanos. Eles não concordavam em partir para a briga. Eles acreditavam na vinda do Messias para libertar eles, mas não creram em Jesus. Os sinais efetuados por Jesus. Pouco tempo depois das bodas de Caná da Galileia, Jesus retornou para a Judéia e fez sua primeira aparição pública. Então, olha só no mapa, a Galileia está lá em cima e a Judéia aqui embaixo, e no meio Samaria. Então, ele saiu lá de Caná, que ficava perto de Nazaré, que era a sua cidade que ele morava ali, Nazaré. Saiu de Caná, veio para Jerusalém porque era a festa da Páscoa, uma viagem aí de aproximadamente 130, 150 quilômetros, que eles faziam a pés. E nessa aparição pública, que já estava ali perto da Páscoa, foi que Jesus realizou o milagre ali de transformar a água em vinho. Quer dizer, ele transformou a água em vinho lá em Caná e veio para Jerusalém, e em Jerusalém ele realizou vários milagres. Só organizando aqui, ou seja, em Caná ele realizou o milagre de transformar água em vinho, desceu para Jerusalém, a Bíblia diz que ele realizou vários milagres. Então fala assim: estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muito vendo os sinais que faziam, creram no seu nome. Ou seja, ele realizou vários milagres. Então não está registrado quais foram esses milagres, mas ele fez de tudo, fez cego enxergar, fez mudo falar, fez surdo ouvir. Então, ou seja, realizou vários milagres, e esses milagres atraíram Nicodemos. Nicodemos falou aquela frase: ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então aqui
João 3,2, fica claro que Nicodemos estava ali entre o povo, vendo Jesus realizar milagres, da mesma forma que os outros fariseus. Porém, somente ele foi até Jesus. Os outros não foram. Só sabiam criticar, mas Nicodemos foi diferente. Ele tomou uma atitude de conversar com o mestre. E aí, na sua conversa com Jesus, é onde a gente entra no segundo tópico aqui. O que Nicodemos aprendeu nessa conversa? Então, nesse tópico, segundo tópico, o novo nascimento. Jesus falou, é necessário nascer de novo. Vamos lá. O que Nicodemos esperava na sua conversa com o mestre? O que ele esperava quando ele sentou com Jesus ali? Talvez ele esperava um elogio pelas boas palavras ditas a Jesus. Ele falou, não, Jesus, Deus está contigo. Tu és realmente alguém usado por Deus porque tu realizas milagres. E esses milagres são esplêndidos. Ou seja, ele elogiou Jesus. Então, será que ele esperava que Jesus falava, Nicodemos, vamos nos tornar amigos agora, porque tu viu que eu sou Deus? Não. Jesus, ele veio com uma proposta diferente. Ele surpreendeu ali Nicodemos. Ele fala assim, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aí Nicodemos dá um nó na cabeça dele, Peraí, Senhor, nascer de novo? Eu tenho que voltar para o ventre da minha mãe? Eu tenho que retornar e nascer novamente? Ele entendeu tudo errado. E aí Jesus falou assim, você tem que nascer da água e do Espírito. E o que essas palavras significam? Nascer da água e do Espírito. Regeneração. Você tem que ser regenerado. Você tem que se transformar em uma outra pessoa. Você tem que ser uma nova criatura. Essa mudança ela é interna. Ela é interna e se expressa de forma externa. Começa de dentro para fora. Ou seja, nós somos regenerados. Nosso coração ele é transformado. Nós somos tocados pelo Espírito. Nós somos convencidos do pecado. Nós produzimos fé. Ou seja, nós temos que crer. E aí sim nós seremos regenerados, nos transformamos, somos uma nova criatura. Então, nascer da água do Espírito é isso. 2 Coríntios 5,17 diz, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Ou seja, quem está em Cristo é uma nova criatura, é uma nova pessoa. Não vive mais naquela vida de pecado, afundada no pecado. Vive agora uma vida de santidade. É por isso que o crente que está na igreja diz que é crente, mas não vive uma vida de exemplar, mostrando que é um crente, que as suas obras não mostram que ele é um crente, ele não é regenerado. Ele não nasceu de novo. Ele não entendeu o evangelho. Ele está lá por outro motivo, mas porque ele é regenerado, não. Então, a regeneração é isso, é uma transformação, é uma mudança de vida. E quando é que ela acontece? Será que é quando o pecador vai lá na frente? Pode ser que sim, mas pode ser que seja depois. Pode ser que ali na frente ele foi simplesmente por algum emocionalismo e depois de alguns meses que ele entendeu, ouvindo o evangelho na igreja, ele entendeu e aí ele realmente creu no evangelho de verdade e aí realmente ele foi regenerado. Então a regeneração, é o momento que ela ocorre, é muito difícil saber, mas nós temos evidências da regeneração. A evidência da regeneração é quando o crente ele começa a amar a Cristo, ele começa a ler a Bíblia, querer ir mais na igreja, ele quer evangelizar, ou seja, ele começa a mostrar aquele amor muito maior, que antes ele não tinha. Antes ele falava, eu amo a Deus, agora ele ama na prática. Então a regeneração ela traz algumas evidênces. Mas quando é que ela acontece, algumas pessoas podem até perceber. Rapaz, ontem eu era uma pessoa desanimada com a igreja, hoje eu já estou animado, eu quero pregar, eu quero fazer a obra, eu quero... Ou seja, naquele momento ali ele percebe uma mudança. O próprio pecador vai perceber uma mudança. Eu não tinha entendido ainda, agora eu entendo. E aí sim acontece a regeneração, é o novo nascimento. Regeneração é uma experiência profunda com Jesus. Ou seja, tem a ver ali de experimentar algo mesmo real e profundo com Cristo. É diferente de mudança de religião. Tem gente que, porque eu saí de uma religião e fui para outra, saí da igreja A e fui para a igreja B, eu fui regenerado. Não é bem assim. Só o fato de você ir para uma igreja séria,
não significa que você foi regenerado. Não é mudança de religião, é experiência com Cristo. Regeneração, vamos aprofundar um pouco mais. A palavra regeneração do grego, né, paligenésia ou paligenésia, significa novo nascimento. Novo nascimento. Então significa que a gente nasce de novo. Pode se referir à renovação do mundo no sentido escatológico. Mateus 19, 28 diz isso, né? E Jesus disse-lhe, em verdade vos digo, que vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória. Então, regeneração aqui está no sentido escatológico, apontando aí para a renovação do mundo, novo céu, nova terra, ou seja, na regeneração. E ela pode significar salvação em Cristo, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo as suas misericórdias nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito. Tito 3,5. Então a gente vê que aqui regeneração é usado no sentido de novo nascimento. Nós nascemos de novo, fomos regenerados. Os reencarnacionistas, que podem ser espíritas ou outros grupos, costumam usar essa passagem para fundamentar a doutrina da reencarnação. Então eles usam essa passagem para dizer que Jesus estava ensinando sobre reencarnação. Olha, Jesus falou que tem que nascer de novo, então você vai morrer e vai reencarnar, tal, e eles faz aquela conversa fiada, sabe? Só pega da Bíblia ali aquilo que convém com eles. O que não convém eles tiram. Não, isso aqui está errado, foi colocado aí acidentalmente. Então tem alguns livros por aí que eles ensinam isso, o Evangelho segundo o Espiritismo, e aquela conversa toda, né? Mas é tirar do contexto, um texto do contexto. Se você lê o texto e o contexto, vai ver que Jesus não está falando de reencarnação. Ele deixou bem claro que é nascido da carne é carne, que é nascido do Espírito é Espírito. Ou seja, nascer do Espírito. É o Espírito Santo que vai trazer e causar em nós a regeneração. Isso é uma iniciativa de Deus. Então não tem nada a ver com reencarnação. Jesus não está falando em renascimento, nem em reencarnação. Ele não está falando disso, isso não fazia parte do vocabulário judaico. Os judeus não acreditavam nisso. Como é que Jesus vai chegar para a comunidade judaica e ensinar a reencarnação? Assim, eu acho uma coisa muito sem sentido, porque se ele tivesse ensinado reencarnação, os apóstolos depois teriam ensinado sobre reencarnação. E a reencarnação teria sido uma doutrina básica do cristianismo. Mas aí você vai lá para Hebreus, né, e diz que ao homem ele está destinado a morrer apenas uma vez, vendo depois disso o juízo. Então foi isso que os apóstolos ensinaram depois, que só morre uma vez e depois disso vem o juízo. Acabou, não tem reencarnação, nascer de novo. Não faz sentido isso. Então, o que a gente observa é Jesus está falando da regeneração, do novo nascimento, de uma transformação e mudança de vida. A perplexidade de Nicodemos. Algumas pessoas pensam que Deus está preocupado com a sua religião. Elas ficam lá achando que, porque eu estou aqui nessa religião, e nessa religião aqui ela é melhor do que a religião do fulano de tal. Só que não é bem assim. Quem pensa assim está completamente enganado. A vontade de Deus é a comunhão com as suas criaturas inteligentes. É isso que Deus quer. Não é a religião A ou religião B, igreja A ou igreja B. Como está a sua vida com Deus? A sua comunhão com Deus. Deus, ele está preocupado com isso, com a nossa comunhão com Ele. Então, quem tem comunhão com Deus, vive ali na presença de Deus, orando, buscando a Deus, aí sim, essa pessoa de fato, ela está fazendo a vontade de Deus e ela foi regenerada. Ela nasceu de novo. Agora, quem está pensando só na religião, na religiosidade, esse não foi regenerado ainda, precisa entender o Evangelho. O problema é que existe uma barreira que se chama pecado. Ou seja, o que faz o homem ser separado de Deus e não entender as coisas de Deus é o pecado. Então o homem está longe de Deus. Isaías 59, 2 diz: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Ou seja, o pecador ele está longe de Deus porque tem uma barreira chamada pecado. E muita gente pode se perguntar, Deus ouve o pecador? Sim, ele ouve todo mundo. Ele é onisciente, ele é onipresente, onipotente, ele sabe de tudo, ele ouve todo mundo.
Mas ele responde o pecador, aí é outra história. Se for para conduzir, né, se esse pecador está pedindo algo para Deus, e isso que ele está pedindo está relacionado ali à sua salvação, a conduzi-lo à salvação, aí Deus pode até responder. Agora, se esse pecador está pedindo algo para Deus, simplesmente um pedido egoísta, que ele não ama a Deus, que ele não serve a Deus, ele quer se autossatisfazer, Deus não vai responder essa oração. Ele vai ouvir, mas não vai responder. Então, por isso que aqui está falando que os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós. Ou seja, para que não vos ouça. Então, o pecado separa o homem de Deus. Só que, vou só voltar aqui, vamos entender uma coisa. O desejo de Deus é trazer o homem de volta. É uni-lo novamente, né, a ele. E a iniciativa é de Deus e não do homem. Eu quero deixar bem claro que isso aqui é Deus que toma iniciativa. Isso é o que será tratado agora. Foi de Deus a iniciativa de comunicação com Adão logo após a queda. Então Gênesis 3, 8 a 10 diz que Deus é que chamou por Adão e procurou Adão. Não foi Adão que procurou por Deus. Deus ele manifestou o desejo de habitar no meio do seu povo, Êxodo 25, 8. Ou seja, Deus ele falou que queria habitar no meio do povo. O desejo, a iniciativa foi dele. Ele queria estar no meio do povo, ali construir o tabernáculo, construir dentro do tabernáculo Santo dos Santos, e ali estava a presença de Deus. E por fim, Deus assumiu a forma humana, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então Deus ele está sempre procurando e buscando ter comunhão com o ser humano. É Ele que toma a iniciativa, é Ele que faz todas as coisas. E a prova desse amor é que Ele enviou Cristo para viver como ser humano, sofrer como ser humano, morrer na cruz do Calvário para nos dar salvação. Então assumiu a forma humana, e já foi falado em lições anteriores que essa forma humana que Jesus assumiu é para sempre. Eternamente ele vai viver agora como Deus homem. Ele vai continuar sendo Deus, mas vai continuar com a forma humana. Ele assumiu a nossa forma para nos salvar e vai permanecer para sempre. Ele abriu mão do que ele era antes da encarnação. Antes de Jesus encarnar, de se tornar o Verbo que habitou entre nós encarnados, ele tinha uma forma diferente. Ele assumiu a forma humana para sempre. Isso só pensando na comunhão conosco. O que é o novo nascimento? Para encerrar esse tópico, o que é o novo nascimento? Seguir um conjunto de regras religiosas ou éticas. É isso? Vamos seguir aqui esse conjunto de regras. Se eu conseguir seguir isso aqui, significa que eu nasci de novo. Errado. Não é isso. Não é seguir um conjunto de regras. É a restauração da comunhão com Deus. É isso que é novo nascimento. É quando o homem se aproxima de Deus e ele vai buscar a Deus e aí ele tem comunhão com Deus. Tem muita gente que é crente porque tem medo de ir para o inferno. E quer ir para o céu porque o céu tem ruas de ouro, vai receber uma coroa de ouro e vai viver para sempre descansando. Não, isso é um pensamento até egoísta, se a gente for levar ao pé da letra. O melhor do céu é comunhão perfeita e eterna com Deus. O melhor do céu não são as ruas de ouro. Não é isso. É você viver para sempre em comunhão com Deus. Essa comunhão ela começa aqui na terra. É imperfeita, a gente falha, a gente erra, mas ela vai ser perfeita quando nós chegarmos lá no céu. Então isso é nascer de novo, é você começar a ter comunhão com Deus, mesmo com dificuldade, mesmo com as tribulações, mesmo com as tentações, mas você está lá orando, jejuando, indo para a igreja, lendo a Bíblia, buscando, está lutando. Não é lutando para ser salvo, salvo você já é. Não é lutando contra o pecado, porque nós continuamos com a natureza pecaminosa. E até um dia nós chegaremos na glória, seremos glorificados e viveremos para sempre em comunhão perfeita com Deus. Uma necessidade. Então vamos ver aqui o tópico 3, o estado humano. Então vamos ver a necessidade da regeneração, do novo nascimento. A Bíblia ensina e a experiência confirma.
todos os seres humanos estão mortos em delitos e pecados. Efésios 2:1. Não precisa muita coisa. Olha ao seu redor, veja tudo que está acontecendo. Compre o jornal e dê uma lida. Você vai ver com seus próprios olhos que a humanidade está morta, esqueceu de Deus, afastou-se de Deus. E a Bíblia ensina isso. Então todos estão mortos em delitos e pecados. A situação da humanidade é triste, é lamentável. Infelizmente é assim. Isso por causa do pecado. O ensino paulino sobre a universalidade do pecado veio diretamente do Senhor Jesus. Paulo ele falou que ele recebeu de Jesus o ensino, né, da universalidade do pecado. Ele fala assim, porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Gálatas 1:12. Jesus revelou para ele tudo o que ele escreveu acerca ali do pecado, da salvação. O evangelho que Paulo pregava, ele recebeu diretamente de Cristo. Apesar de ele ter se convertido depois que Cristo morreu, mas ele declara isso não só uma vez, só que mais de uma vez Paulo declara que ele recebeu diretamente de Cristo. Inclusive na passagem que a gente lê da Santa Ceia, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Então ele diz que ele recebeu diretamente do Senhor. Sua base está em muitas passagens do Antigo Testamento. Então, o apóstolo Paulo ele não trouxe um ensinamento novo, do nada aqui. Não, um ensinamento que está baseado no Antigo Testamento. Salmo 51:5 diz, certamente em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Então, esse versículo que foi lido na lição anterior está sendo repetido aqui agora. Ou seja, em pecado, né, eu nasci. Eu nasci com a natureza pecaminosa. É o que o salmista está dizendo. Nós nascemos com a natureza pecaminosa. Salmo 58:3 diz, alienam-se os ímpios desde a madre, andam errados desde que nasceram, falando mentiras. Ou seja, nós já nascemos falando mentiras. Olha só, desde que nasceram, todos nasceram assim. Todos nascem assim, na natureza pecaminosa. Nicodemos, como mestre em Israel, deveria estar inteirado sobre o assunto. Isso não é novidade. Ou seja, está lá, está em Salmos, Antigo Testamento. Nicodemos tinha o Antigo Testamento. Ele era fariseu e como fariseu ele considerava todo o Antigo Testamento. Se ele fosse saduceu, né, mesmo assim não tinha desculpa não, que ele tem Gênesis, Levítico, Deuteronômio, Números, Êxodo, tudo ali também é palavra de Deus e a gente vê a presença lá do pecado lá também. Então, assim, ele tinha acesso ao Antigo Testamento, ele tinha que estar inteirado nesse assunto. E Jesus usou a linguagem bíblica ao lhe comunicar a necessidade do novo nascimento. Jesus ele não trouxe também algo assim extraordinário. Claro que Jesus trouxe ensinamentos novos, porque afinal de contas ele é Deus, a autoridade que ele tinha nem se compara, né, com a autoridade de qualquer um outro que estudioso. Mas ele trouxe algo que estava lá no Antigo Testamento. Por exemplo, Ezequiel 36:26, e dar-vos-ei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Olha só a promessa de Ezequiel, né, que nós teremos o quê? Um coração novo e um espírito novo. Ou seja, dentro de nós vai ter um espírito novo, seremos renovados, um novo nascimento. Como que Nicodemos não sabia disso? Como que Nicodemos ficou perplexo e sem entender a mensagem de Jesus de nascer de novo, achando que tinha que voltar para a barriga da mãe dele? Como é que ele não entendeu isso? Está lá, né? A lei. Os fariseus eles estavam tão ligados na tradição oral que eles esqueceram a palavra escrita. Eles esqueceram de pegar o Antigo Testamento e ler e entender como está escrito. Ezequiel 18:31, lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes, e fazei-vos um coração novo e um espírito novo. Olha só, ele linka aqui a questão das transgressões, deixar as transgressões e ter um coração novo. Olha só, novo nascimento, regeneração, nova criatura, está aqui, Antigo Testamento. A gente consegue identificar o novo nascimento no Antigo Testamento. Deixar os pecados e passar agora a ter um coração novo e um espírito novo.
Então trata-se de uma necessidade imperiosa, porque todas as pessoas estão mortas e precisam reviver, receber vida espiritual. Precisamos de uma experiência nova com Cristo. Ou seja, toda a humanidade caiu, toda a humanidade pecou, toda a humanidade precisa de Cristo. E Jesus está aí. Quem crê será salvo, quem não crê já está condenado. Então todos precisam reviver, todos precisam passar por esse renascimento, mas não é bem renascimento, né? Ou seja, é o renascimento espiritual, né? Ou seja, você renascer na vida espiritual, se transformar, ser uma nova criatura. Então várias palavras podem ser usadas para isso aí. Então é a regeneração que vai operar no coração da pessoa e a partir daí ela se torna de fato um filho de Deus. Saulo de Tarso. Vamos ver aqui o exemplo de Saulo de Tarso. Ninguém no mundo nasce cristão, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3:23. Então eu acredito que isso aqui você já aprendeu da lição anterior, né? Ou seja, que ninguém nasce cristão, todos nascem em pecado. Também li ali Salmos 51:5, né? Porque em pecado me concebeu minha mãe, então todos já nascem com essa natureza pecaminosa. E quem nasceu em um lar evangélico? O que acontece com aquele cara que nasce no lar evangélico? Ele nasceu, o pai é crente, a mãe é crente, o avô é crente, o bisavô é crente, todo mundo é crente. Então ele nasceu ali e cresceu na igreja. Já é salvo automaticamente, né? Tem gente que pensa assim, né? Nasceu no lar evangélico, não, eu sempre fui crente, nasci na igreja, né? Tem que falar assim. No meu caso, né? Eu nasci também, meu pai era crente, minha mãe era crente, cresci na igreja. Mas existe algo que poucas pessoas não sabem, eu não sei se não sabem, ou não é ensinado. Mas a gente tem que ensinar isso aqui. É que ninguém é salvo automaticamente. Ninguém é salvo porque é filho de crente e sempre cresceu na igreja. Precisa receber a Jesus como Salvador pessoal para se tornar filho de Deus. Ou seja, todos precisam tomar uma decisão. Seja aquele ímpio que sempre viveu no pecado, seja aquele que nasceu e cresceu na igreja. A decisão por Cristo tem que acontecer em um momento da sua vida. Eu tiro por mim. Eu me converti muito tempo depois. Eu era da igreja, eu acho que fui até professor da escola dominical e não era convertido. Eu vim me converter muito tempo depois. Então, assim, a conversão, a regeneração, o novo nascimento, ele tem que acontecer na vida de todo mundo e tem que ser uma decisão pessoal, uma decisão consciente. A partir de hoje eu vou servir a Cristo. A partir de hoje eu vou viver uma vida diferente, eu vou abandonar o pecado. Então, teve um momento da minha vida que eu tive que falar isso. Que eu entendi o evangelho, que eu falei, rapaz, agora sim, agora vai. Mas antes não entendia, né? Antes eu ainda estava morto em delitos e pecados, e depois teve um momento que eu me converti. Então acontece assim que todo cristão tem que se decidir. É criancinha, tal, né? Vai chegar um momento que ele vai entender, ele vai crescer na adolescência, na juventude, mas ele vai ter que tomar uma decisão. Ninguém é salvo simplesmente por pertencer a uma religião ou seguir a tradição dos seus antepassados. E a gente vê que Saulo de Tarso é um bom exemplo disso. A gente está dentro desse contexto que Paulo, né, ele foi criado numa religião, né, ele foi um praticante radical do judaísmo. Né, e na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Gálatas 1,14. Então Paulo fala que ele excedia a muitos, ele entendia o judaísmo mais do que muita gente. Então ele era uma pessoa zelosa, entendia da Bíblia, sabia o Antigo Testamento de cor salteado. Filipenses 3,5. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu. Olha só, ele conta aqui um pouco da sua biografia, o que ele fez durante sua vida, da tribo que ele era, foi circuncidado, seguiu todo o ritual judaico. Então ele foi praticante do judaísmo da melhor forma possível. Só que depois de sua experiência com Jesus, ele se considerou o principal entre os pecadores. Olha o que Paulo falou. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. 1 Timóteo 1,15. Jesus veio salvar os pecadores e eu, que vivi como um judeu, fariseu, fui circuncidado, cumpri a lei, estudei com Gamaliel e fiz isso e fiz aquilo. Eu sou o principal dos pecadores. E quando ele fala principal dos pecadores, ele dá uma lista de pecados em Tito
3:3, que ele está se considerando como um desses aqui, ó. Insensato, desobediente, extraviado, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícias e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Ou seja, ele está inserido aqui. Como judeu, tentando cumprir a lei, ele estava dentro disso aqui, porque ele nasceu com a natureza pecaminosa. Viveu como um pecador a vida inteira e não sabia. Mas depois que ele se converteu, ele entendeu que pela fé em Cristo, ele alcançou misericórdia e teve seus pecados perdoados e se transformou em uma nova criatura. Terceiro subtópico, o centurião Cornélio. Um outro exemplo de novo nascimento. Então, tópico anterior, falei de Paulo. Paulo nasceu de novo, ele foi regenerado, e aí ele entendeu que antes ele era um pecador, um dos piores que tinha. E aí, com a regeneração, ele entendeu que ele é uma nova criatura. Cornélio também. Aconteceu algo parecido. Nicodemos e Paulo eram o quê? Israelitas e professavam a religião dos seus antepassados. Eles se orgulhavam de serem judeus. Afinal de contas, eles eram descendentes de Abraão, Isaac, Jacó, Samuel, Davi, ou seja, outros patriarcas, os profetas e tudo mais. Então tinha toda uma galera aí do antepassado que tinha uma moral, né, com Deus. Então os judeus se orgulhavam disso. Ah, eu sou filho de Abraão. Ele batia no peito e falava, sou filho de Abraão. Só que não adiantava nada dizer que era filho de Abraão e não ter fé, né? Então esse é um parêntese que eu estou abrindo aqui. Abraão foi o pai da fé, mas daqueles que creem, né? Quem não crê não pode ser considerado filho de Abraão. Então os judeus queriam ser filhos de Abraão, mas não queriam ter fé. Então como é que é filho de Abraão? Então Abraão é pai daqueles que têm fé, que foram salvos pela fé. Então tá, tudo bem, né? Só para contextualizar aqui, o caso de Nicodemos e Paulo que a gente estudou nos tópicos anteriores, né? Que foram dois que entenderam o evangelho e se converteram através da pregação aí do novo nascimento. Porém, a Bíblia registra a história de Cornélio. Ele era romano, centurião romano. Ele tomava conta de certa quantidade de soldados, né? Mas Cornélio ele era diferente dos romanos. Talvez por influência da religião judaica, era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e contínuo orava a Deus. Atos 10:2. Interessante, Cornélio não era crente. Cornélio ele não era judeu e nem era cristão. Mas ele fazia isso aqui. Ele dava esmolas, ajudava o povo, orava a Deus. É um homem que não servia a Deus fazendo esse tipo de coisa. Então pode-se dizer que Cornélio era uma boa pessoa. Cornélio fazia boas obras. Então Cornélio era salvo. Essas atitudes de Cornélio tinham aprovação divina. Se você ler Atos 10:4, vê que Deus aprova isso. Mas ninguém é salvo pelas obras. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Gálatas 2:16. Ou seja, apesar de Cornélio ser uma boa pessoa, fazer boas obras, ter boas atitudes, ele não era salvo. Se alguém vem dizer que Cornélio era salvo porque ele fazia boas obras e tentar pregar as boas obras usando a passagem de Cornélio, pegue a sua Bíblia e taque na cabeça dele. Brincadeira, viu? Mas é porque tem que ler o texto por completo. Tem que ler o texto por completo. Porque se você lê o texto por completo, a gente vê que Cornélio teve um encontro com Cristo. Pedro foi enviado para pregar salvação para Cornélio. Pedro chegou lá e falou de Jesus, falou que Jesus morreu na cruz, que Jesus ressuscitou e que era a fé em Cristo que salvava. Pedro pregou a salvação em fé, pela fé. E Cornélio entendeu isso. Ou seja, ele entendeu que a salvação não era pelas obras, que o fato dele ser bonzinho, fazer boas obras, não trouxe salvação para a vida dele. Ele só passou a ser salvo quando Pedro pregou para ele. Isso está no texto. Então ninguém pode pegar esse texto e pregar a salvação pelas obras, baseado dizendo ali que Cornélio fez boas obras e por isso ele já era salvo, porque ele tinha aprovação diante de Deus. Não! Se ele já era salvo, por que Deus mandou Pedro pregar para ele? E vê o contexto lá, vê o texto, o que Pedro pregou para ele. Pedro fala de Jesus para ele. Então, Cornélio, ele teve que crer. Ele entendeu que a salvação não é pelas obras. Muitos pensam que a salvação é pelas obras, mas não é. Não adianta ser bonzinho, fazer boas obras, que você não vai ser salvo. As obras têm que ser o resultado da salvação.
Quem é salvo faz boas obras. Nós fomos chamados para as boas obras. Conversão. O que é conversão? Fé. Você tem que crer, né? Para você se converter, você tem que crer em Cristo, no seu sacrifício. Arrependimento. Não adianta simplesmente crer e não se arrepender dos seus pecados. Você tem que se arrepender dos seus pecados. Regeneração. Aí aqui já é uma obra do Espírito Santo. Ele vai nos regenerar. E nós seremos regenerados, seremos uma nova criatura. Efésios 2, 8 e 9. Gosto muito dessa passagem. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Salvação pela graça, salvos pela fé. Graça, favor não merecido. Nós não merecemos, mesmo assim Deus nos deu a salvação. Pela fé em Cristo, na vida de Cristo, na morte de Cristo, na ressurreição de Cristo. Temos que crer em Cristo por completo. Temos que crer que Ele nasceu de uma virgem, que Ele viveu sem pecado, crer que Ele morreu por nós e crer que Ele ressuscitou. A nossa fé tem que ser completa nele. E não é por obras para que ninguém se glorie. Ninguém vai poder bater no peito e falar, eu sou salvo porque eu mereço essa salvação. Isso não existe, não vai acontecer. Conclusão. Há ainda hoje muitas pessoas religiosas e sinceras como Cornélio, e pessoas bem intencionadas como Nicodemos, mas elas precisam nascer de novo, da água e do Espírito para herdarem o reino de Deus. Ou seja, Cornélio era uma boa pessoa, tinha boas intenções, fazia boas obras. Nicodemos, mesma coisa, fazia boas obras, era um bom judeu, mas eles precisaram nascer de novo. Eles precisaram entender o Evangelho, que era pela fé. É nossa tarefa como cristãos e comunicadores do Evangelho falar sobre a necessidade do novo nascimento, não somente ao pecador quanto mais, mas também aos muitos Nicodemos e Cornélios que estão à nossa volta. Ou seja, quem são os Nicodemos? São crentes, seus alunos da escola dominical, que vão lá na igreja. Eles muitas vezes estão lá, mas seguindo simplesmente um ritual religioso, não tinha nada para fazer em casa, foi para a igreja, costumou. Vai para a igreja, não tem mais o hábito de ir para outro lugar. Criou o hábito de ir para a igreja, mas ele não se converteu ainda. Precisa nascer de novo. E você, que é professor da escola dominical, tem a responsabilidade de ensinar o Evangelho e pregar o Evangelho para essa pessoa, para ele se converter. Muitos dos seus alunos podem se converter através do seu ensino na escola dominical. E não só na igreja, na escola dominical, mas no seu trabalho, qualquer lugar que você tiver. Pregue essa mensagem. Isso serve para mim, serve para você, serve para muitos cristãos. Ou seja, todos nós temos essa responsabilidade de levar a mensagem de salvação pela graça, pela fé somente. Encerro aqui a aula. Aqui tem as perguntas. Você que é professor pode usar aí o slide nas perguntas com animações. Vai passando uma por uma. A bibliografia recomendada, né, tem um livro de apoio, a revista Ensinador Cristão. Não tinha mais nenhum livro ali sendo indicado pela revista, mas que você, como professor, vá procurar um livro de teologia sistemática e, né, se aprofundar nesse assunto. Encerrando aqui a aula, né, fique por dentro do conteúdo da Escola Bíblica Dominical, acesse ebdenfoco.com, se inscreva no canal, né, clique no joinha aí, diz que gostou do vídeo, né, compartilhe, divulgue para os seus amigos, que eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida, né, e também abençoar o EBD em Foco, para crescer o EBD em Foco e abençoar mais vidas por aí. A paz do Senhor, até a próxima aula.